Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Olá, tudo bem? Cal, tá bom? Boa noite. Boa noite, Renan. Estamos aguardando o nosso convidado, né? Que é o Edmilton Ribeiro, que hoje vai falar sobre comércio exterior como oportunidade para contadores e advogados. O papo hoje vai ser muito legal. Conto com a presença de vocês. Convidem os seus colegas, para que a gente possa discutir o tema tão interessante, né? Estou só aguardando ele entrar na sala para a gente iniciar a nossa live. Olá, Saulo. Tudo bom, Saulo? Como vai? Que bom que você está aqui. Isabela, boa noite. Betina. Olá, vamos? Já estou na sala, viu? Já entrei. Tá. Olá, Rodrigo, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Tá ok? Estou aguardando o Edmilton entrar. Opa! Entrou Edmilton. Olá! Olá, Rita. Tudo bem? Boa noite, Edmilton. Boa Seja noite. bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live, tradicional live das terças-feiras. Tudo bem? Graças a Deus, tudo melhorando, né? Vai tudo dar certo. Pode ficar tranquilo que vai tudo dar certo. Gente, boa noite. Boa noite. Bastante gente já na sala, tá? Hoje a nossa live vai ser com o Edmilton Ribeiro, que é despachante aduaneiro e também consultor de comércio internacional. Tem uma experiência na área muito interessante e vai passar para os contadores e advogados, despachantes. E quem quiser saber sobre comércio exterior, pode ficar aí na nossa live que vai aprender muita coisa interessante. Não é isso, Edmilton? Exatamente. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre comércio exterior, né? Para contadores e advogados. E a live hoje promete, tá? Promete sim. Então, vamos conversar. O que você pode falar das funções e o que é um despachante aduaneiro? O despachante aduaneiro é o profissional que tem a outorga da Receita Federal para representar os importadores e os exportadores no comércio exterior. Certo. Então, além da própria empresa, né, através dos seus diretores ou dos seus funcionários, poderem exercer isso como profissional, assim como existe o profissional advogado, o profissional contador também. O despachante aduaneiro é o profissional que opera no comércio exterior. Certo. Qual a função? Me fala como ser um despachante aduaneiro, tá? Uhum. O despachante aduaneiro, atualmente, ele primeiro precisa ser nomeado como ajudante de despachante aduaneiro por um despachante. Ele passa 2 anos nesse papel de ajudante despachante, tendo operações aí, pelo menos algumas operações vinculadas a ele, né? Dentro das dados complementares aí das declarações de importação. E depois de 2 anos ele é submetido a um exame de qualificação. O último foi prestado pela ESAF, né? Que realiza concursos públicos. E aí é uma prova dificílima, né? É equiparada dentro dos quesitos aduaneiros de comércio exterior e logística internacional
o concurso público para auditor fiscal da Receita Federal. As questões são parecidas, né? Então, para ser um despachante aduaneiro hoje em dia, realmente requer muito conhecimento da legislação aduaneira, da logística internacional e da questões também comerciais, de comércio exterior. Ok. Há quanto tempo você trabalha como nessa área, despachante e consultor de comércio internacional? Isso é muito interessante que a gente abra esse espaço, consultor de comércio internacional, porque ele pode ser parceiro de você, advogado, e de você, contador. Qualquer dúvida, se o seu cliente tem intenção de importar ou de exportar, de incrementar os seus negócios na área do comércio exterior, eu acho que o Edmilton pode ajudar muito e pode ser uma excelente parceria. Afinal, a Conceito Educação também apresenta parceiros para que sejam realizados bons negócios. É um excelente network. Com certeza, a Conceito Educação, o próprio nome já diz, né? Ela é conceito aqui em Pernambuco e eu acredito que no Nordeste todo, né? Em cursos, né? Voltados aí para a área tributária, fiscal e também a área aduaneira, né, Rita? Agora é aduaneira, agora aduaneira, agora eu tenho um Exatamente. parceiro à altura, né? Agora eu encontrei um parceiro à altura. Pode contar com a gente aí dentro desse suporte, né? Você fez a pergunta, eu vou lhe responder aqui. Mas antes eu gostaria que nossos espectadores aí, a turma que está assistindo a nossa live, e aperte esse coraçãozinho. Se vocês gostam da Rita, pelo menos, né? Aperte esse Ah, coraçãozinho aí, que é para ganhar, que a live ela ganhe relevância aí nos algoritmos aí do Instagram e que possa chegar a mais pessoas, que outras pessoas também possam conhecer um pouquinho da profissão do contador no ponto de vista do comércio exterior, que é o nosso foco aqui, correto? certo. E também do advogado aduaneiro, do Isso direito aí. aduaneiro, então, para que outras pessoas possam conhecer mais sobre essas profissões, que é o que a gente vai falar aqui agora, essas oportunidades que existem no comércio exterior. Então, voltando à tua pergunta, Rita, Ah, eu trabalho apenas desde 2002 com comércio exterior. Desde nossa, já tem um bom 2002. tempo. Exatamente. Comecei em 2002 como ajudante despachante, passei os 2 anos e depois me tornei um despachante, né? Você era um menino, né? Você era um Realmente eu comecei a menino. trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas não na área de comércio exterior. Comecei a trabalhar muito novo, realmente. É, isso é bom, isso é muito bom. Uhum. Mas, então vamos lá, vou fazer a primeira pergunta a você. Você, como despachante aduaneiro, sente necessidade de, em alguns momentos, encontrar profissionais da área contábeis e também jurídicas que tenham conhecimento sobre o mercado do direito aduaneiro? Por quê? Porque, só estou perguntando assim, porque para muitos pode se confundir com o direito tributário, o que não se confunde. Exatamente, exatamente. O advogado do direito tributário existe inúmeros aí no mercado, mas de fato existe uma escassez de profissional, de contadores especializados em comércio exterior e de advogado do direito aduaneiro. Realmente, aqui no Pernambuco, eu diria aí que eu não conheço cinco, assim, em mente agora me vem cinco, pelo menos, né? Sendo que uma delas, inclusive, eu sou casado com uma advogada tributarista e é especializada em direito aduaneiro. Então, aí se você perguntar, é difícil você encontrar? Não, eu tenho aqui em casa. Eu tenho É aqui em mais casa, fácil, né? é mais fácil. Mas realmente existe uma escassez no mercado. Também através do network aí que a gente tem, através da ADAB, que é a Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil. Então, a gente tem um corpo jurídico que são 5 advogados do direito aduaneiro, que são dos mais renomados aí do Brasil, e trabalha comigo na ADAB, na gestão da Associação dos Despachantes. Né? Então, E, assim, mas realmente olha aí. é um número pequeno aí desse segmento. Pois é. Então, o que eu percebo é que as pessoas não conhecem muito do direito aduaneiro. Inclusive porque, como eu sou advogada da área tributária e a gente não conhece, a gente tem na faculdade ouve falar.
né? Uhum. E só quando a gente chega no mercado é que a gente se depara. E você encontrar uma pós-graduação, uma qualificação, se prestar para poder trabalhar, estagiar, você não vai encontrar com facilidade. Porque o mercado é muito fechado, na verdade. Exatamente. E aí, outro dia, eu estava num curso na ESA, aqui em Pernambuco, e tinha uma menina diferenciada. Qual era o diferencial dela? Ela tinha feito pós-graduação em Direito Marítimo, né? Olha só. Você vê? E aí eu disse, para que você quer Direito Marítimo? Aí Uhum. ela fez, porque tem que saber de direito internacional, tem que saber de direito comercial, tem que saber de direito tributário. E eu digo, olha gente, está vendo? Todo mundo fica preocupado naquela área, ou trabalhista, ou isso, ou isso, aquilo outro. Mas veja, um excelente mercado. E nesse momento da pandemia, lhe faltou orientação, ou a você não, porque você tem uma Aham. advogada em casa. Mas Mas no você mercado, acredita sim. que faltou? No mercado, sim, e existe um... Tem muitos advogados, né, que são generalistas, né, e acabam assumindo aí essa carteira de direito aduaneiro. Mas não tem a expertise necessária, as nuances, né, dessa área, né? Então, muita gente perdida aí você encontra, e inclusive o próprio importador, né, ou exportador, ele tem realmente dificuldade de encontrar esses profissionais no mercado. Aí agora eu vou te perguntar. Se você me conta se alguma. Depois eu vou passar para a área de contador, tá, gente? Primeiro eu vou Uhum. explorar um pouquinho advogado, depois eu vou passar para contador. Você me conta algum case que, que, que você precisa, que alguém precisou, que você precisou de um advogado por uma mercadoria apreendida, precisando de uma orientação? Há diversas vezes, né? Um exemplo que ocorreu, lembram da época que a Receita Federal ela estava em procedimento de greve, procedimento de Aham. patrão, que foi uma coisa bem prolongada. E aí a gente teve uma carga de um cliente que demorou a desembaraçar e junto com a advogada aduaneira, a gente entrou com a liminar, né? Na verdade, foi um advogado da área aduaneira. O cliente entrou com a liminar e nós, como despachante aduaneiro, fornecemos informações, né? Que complementassem o teor aí da defesa, né? E por meio de liminar, conseguimos rapidamente tirar a carga do porto por meio dessa liminar. E aí essa parceria entre o advogado e o despachante foi fundamental para poder despachar isso lá na alfândega, né? Essa liminar de forma que fosse liberado através dos contatos que existem lá, do inspetor-chefe e do chefe da seção do setor de aduaneiro de importação. Então, essa parceria fez com que realmente a carga fosse liberada rapidamente, independente da situação de greve, né? Então, existem realmente enquadramentos legais que determinam o próprio, os próprios juízes de direito entendem isso realmente, que existe um prazo aí a ser para que a carga seja desembaraçada, né? E se a Receita não cumpre esse prazo, realmente cabe muito bem aí uma ação Uma contra medida judicial, né? uma medida judicial através de liminar para conseguir a liberação da carga de forma mais rápida. Realmente foi um dos exemplos. Também existe casos de drawback, né? A questão O que é o da drawback? O que é o drawback? drawback é um regime que estimula, um regime nacional, federal, que estimula as exportações, né? Então, ele permite com que o exportador realize importações sem o pagamento dos impostos, para que ele possa beneficiar aquele produto, né, no processo de industrialização e para posterior exportação. Ou seja, esse benefício de importar sem os impostos federais é exclusivo para mercadorias que vão ser industrializadas e destinadas à exportação. E o drawback ele tem um prazo pré-determinado, certo?
Existe prazo determinado, e se você não cumprir esse prazo, prazo determinado para você cumprir a sua obrigação de exportar. No momento da importação, os impostos são suspensos, e você, para realmente cumprir e efetivar essa isenção, você precisa efetivar a exportação oriunda dessa industrialização. E aí, de repente, você pode não conseguir cumprir o prazo, e existem multas pesadas sobre isso, e a obrigatoriedade do pagamento dos impostos que foram suspensos lá adiante. Sim. Então, isso, com juros e com multa, às vezes pode falir uma empresa. Existem diversos casos, inclusive aqui em Pernambuco, a indústria da Philips, não sei se vocês lembram dessa história da Philips, quebrou por causa de drawback. Então, o advogado aduaneiro ele é muito importante na defesa para não aplicação, isso é uma das teses jurídicas aduaneiras que existem, a não aplicação da pena do pagamento dos impostos, nem da multa, nem dos juros, a depender da situação do inadimplemento aí do compromisso do drawback, né? Então, esse é um caso. Nossa, é bem rico, né? Exato. Inclusive porque o advogado aduaneiro ele precisa ter conhecimento, né, expertise na área de comércio internacional, na área do direito civil, na área tributária, né? E tem que ter, ele é muito especialista, né? Ele faz um recorte muito fino do direito, né? Para trabalhar uma determinada área. Que fica a dica aqui, que é muito interessante. Eu acompanhei alguns dados, que existem poucos advogados na área de aduaneiro, do despacho aduaneiro, para trabalhar com isso. E verifiquei uma coisa também, que devido à globalização, há uma necessidade desse profissional na área, né? É importantíssimo, né? O comércio internacional, a globalização, ela fomenta essa área. Então, pode ser uma área que não está sendo explorada, até por falta até de conhecimento. E Pernambuco tem excelência para desenvolver isso, inclusive porque nós temos um estado muito bom nessa área, né? Com várias empresas se instalando, né? Exatamente. Inclusive, você falou hoje da instalação de mais uma empresa que está chegando aqui em Pernambuco, que está desenvolvendo essa área de uma trade, e isso é muito importante. Exatamente. A globalização, o Brasil, atualmente, ele participa muito pouco do comércio exterior no contexto geral, né? A representatividade do Brasil ela é 5% apenas de todo o comércio internacional. Você vê que nós somos, em PIB, a quinta maior economia do mundo, correto? Certo. Mas no contexto do comércio exterior estamos lá embaixo. Estamos assim, mas isso quer dizer, isso na minha opinião é uma grande oportunidade, porque existe um mercado para se desenvolver. Tem muita coisa para se desbravar. E a globalização, ela vai facilitando esse processo. Hoje em dia as empresas elas estão cada vez mais internacionais, tanto no quesito de importar como no quesito exportar, né? Então, existe uma demanda crescente de oportunidades para os advogados que desejam, a gente entende isso no mercado, né, pelo meio, por outros despachantes, pelas empresas, né, nossos clientes e tal, que existe uma demanda muito grande para essa área, que é crescente. É uma demanda grande e é uma crescente. Então, a tendência é crescer, é subir, tá? Realmente, isso é uma verdade, Rita. E aí eu vou perguntar a questão do contador, né? O contador, qual a importância do contador nesse mercado, né? Como você vê a posição do contador? Assim como o advogado também, eu acho que o contador até não existe uma área especializada como existe o direito aduaneiro, não existe a contabilidade aduaneira, a contabilidade do comércio exterior, não existe essa especialização. Pelo menos eu não conheço. E realmente existem poucos contadores que detêm esse conhecimento, que é um conhecimento até de fácil acesso, porque com o mínimo de interesse, um contador com estudo, é claro, dedicação, mas ele consegue realmente alcançar essa expertise, né? De repente buscar os próprios clientes deles e fomentar isso com eles. Você está comprando isso aqui, mas você sabe que você pode importar? Saber que sua empresa está apta a importar?
Porque o próprio empresário, às vezes, ele não sabe, acha que aquilo é um tabu, né? É uma barreira imensa. Existem meios que permitem com que o empresário se torne um importador, exportador. É exatamente contar com a consultoria, com a assessoria apropriada. E realmente o contador ele pode despertar isso, né, no empresário. E ele tem esse papel muito importante. E aí, o que é que eu vou fazer uma pergunta, inclusive, porque eu fiz essa semana algumas pessoas, assim, o que é o radar? Uhum. Explica por quê e o que é o radar, porque Uhum. deve ter pessoas que sabem, mas deve ter pessoas também que não sabem o que é. E a importância do contador nesse momento do radar. O radar é uma habilitação para utilizar o sistema de comércio exterior da Receita Federal, chamada habilitação Siscomex. Eu tenho, inclusive, históricos aí de trabalhos em parceria com contadores que é necessário solicitar. O radar ele tem 3 modalidades. Ele tem a modalidade expressa, a modalidade limitada e a modalidade ilimitada. Inclusive, vocês aí, se tiverem alguma dúvida sobre essa questão, a gente, Rita, eu acho melhor a gente até anotar as perguntas e depois, num determinado momento, a gente pode parar e responder a todos aí. Então, se vocês quiserem... Pode mandar as perguntas, pode mandar as perguntas. Responder, olha tá aqui, okay? ó. Tô aqui, ó. Para anotar. Isso aí. Eu também tô com a Ana Carla aqui, ela também vai anotando se passar alguma... Não vai passar nada, né, Rita? Não vai passar nada, pode perguntar. E se a gente não perguntar agora, você não responde, a gente manda depois, e aí a gente deixa o nosso contato. Você pode entrar em contato tanto com a Conceito Educação como a Ribeira Aduaneiro, que a gente tem o maior prazer em tirar sua dúvida e, quem sabe, tornar parceiro, né? Exato. Eu digo mesmo. Então, essas 3 modalidades do radar, vou falar rapidamente aqui, né, que a expressa, que é limitada a $50 mil de importações no período de 6 meses, a limitada, que é limitada a $150 mil nas importações no período de 6 meses também, e a ilimitada, que o próprio nome diz, é ilimitada. Para exportação, todas são ilimitadas. Não existe limites impostos no radar para operações de exportação. Então, o que acontece às vezes, a necessidade, essa habilitação ela pode ser enquadrada numa dessas modalidades de acordo com a análise da capacidade financeira da empresa, que é feita pela própria Receita Federal, através dos impostos federais na contribuição interna, que é o PIS, COFINS, CSLL e RPJ, nas transações internas, que não são nem de importação nem de exportação. Então, a Receita, ela, no sistema dela, ela faz uma análise nos últimos 5 anos do que foi arrecadado e, automaticamente, ela vai enquadrar em algumas dessas modalidades. Mas um exemplo é que aconteceu, inclusive, que a gente precisou muito de um contador nessa hora, foi na necessidade de solicitar um aumento do limite do radar, que é a chamada revisão estimativa. E tem que se apresentar uma série de documentos, dentre eles o balancete, que aí depende da contabilidade, que o balancete tem que ser assinado pelo contador, carimbado, apresentação de extrato bancário, contrato social, integralização de capital social, injeção de capital, para demonstrar para a Receita que aquela empresa ela dispõe de capital, tem capital disponível do ativo circulante de liquidez imediata que serve para comprovar a capacidade financeira dela, além dos impostos que a Receita analisa automaticamente. Então, essa sinergia entre contador e despachante nesse momento da revisão estimativa é muito importante. Inclusive, não, nesse caso, para a operação de importação ou de exportação, é obrigatório o despachante. É o único profissional que pode. O advogado não pode ir lá desembaraçar uma carga, nem o advogado, nem o contador. Eles não têm outorga para isso. Mas no caso da revisão estimativa, sim, o próprio contribuinte pode fazer, o contador, um consultor. Então, é um conhecimento que o contador precisa entender. Muitas vezes, a mesma história do advogado, que não é do direito aduaneiro, que quer fazer como se assim fosse, o contador, às vezes, ele não entende nada de questões aduaneiras e vai solicitar uma revisão estimativa. Aí o que acontece? O processo é indeferido,
e a Receita só libera para um novo pedido depois de 6 meses. Aí imagine você que tem uma programação aí importada de 150 mil dólares e você está com o radar limitado a 50 mil dólares e você vai ter que esperar 6 meses, ou seja, sua operação vai ficar parada, travada. Isso gera prejuízo. Se tiver um contrato aí entre o seu cliente final, multas contratuais podem incidir também dentro desse contexto, tá? Então, realmente é interessante o conhecimento aduaneiro específico. Não é nenhum advogado, por mais que ele seja muito inteligente, muito bem estudado, uma excelente faculdade, tem experiência gigantesca no direito tributário, mas vai encarar sem ter o devido estudo no direito aduaneiro, é complicado, entendeu, Rita? Da mesma forma, o Entendi. contador. Inclusive, nós profissionais temos que entender que a parceria, no meu ponto de vista, é o melhor caminho para você, para o sucesso, né? Eu acho que se você, contador, tem um cliente que tem um potencial para o comércio de exportação e importação, e se você tem e não tem esse conhecimento, faz uma consultoria com uma pessoa que saiba, no caso, meu parceiro aqui, né? E Uhum. aí faz uma consultoria e desenvolve essa área. As coisas mudaram, o comércio está muito difícil, o mercado está muito difícil, mas quem sabe essa não é uma área que você pode explorar para seu cliente, né? E levantar, enfim, um trabalho muito bom, tanto com o advogado como o contador. Edmilton, muito bom. Fizeram uma pergunta aqui que foi a Cal. Eu acho que foi Cal Souza. A menina, será que ela anotou? Sim, sim. Se essa área tem boas perspectivas de crescimento profissional. Ela Quem fala da perguntou foi área. quem? Raul Cal, Cal, Calson. Cal Souza. É, bom, sim, com certeza. Tudo, hoje em dia, profissionalmente, todas as áreas, elas exigem um grau de especialização maior, né? Essa coisa do, eu sei fazer tudo, não é... Para você se diferenciar no mercado, você tem que ter conhecimento de nichos e de subnichos, né? Então isso é a perspectiva de crescimento. Você se destaca da concorrência, né? Você é advogado tributarista, quer entender mais sobre o direito aduaneiro, vale a pena se especializar nessa área, com certeza, porque você vai se diferenciar dos outros, dos demais. E assim como o contador também, existem cursos, né, para contadores isso. Inclusive, é uma das coisas que a gente está conversando, né, Rita? Sobre Exatamente. realizar um curso sobre comércio exterior, do ponto de vista aduaneiro, exatamente visando essa demanda, que é uma excelente oportunidade profissional. Exatamente. Desenvolver essa área que às vezes está adormecida no seu escritório, você está perdendo até potencial, pessoas que possam desenvolver essa área com mais habilidade. E vamos ter realmente um curso que qualifique tanto contadores, né, como também advogados, né? Estamos entrando em contato com algum advogado que possa, com algum professor de aduaneira, estamos já vendo isso, para que possa qualificar profissionais na área de direito aduaneiro e também contadores nessa área. Eu acho muito interessante. E também, né, para que você seja um despachante aduaneiro, né, é preciso você fazer a chamada prova, o exame, né? E aí vamos trabalhar para trazer esse curso preparatório para despachante aduaneiro, né? Que precisa ter a prática, mas também tem que ter o conhecimento, né? Para fazer a prova. Mas a prática é muito importante também, Com né? certeza. Até porque tem que ter 2 anos atuando na profissão, ensino médio, para poder estar apto a realizar o exame, se aprovar. Exatamente. Esse exame mudou muito a figura do despachante. Esse exame ele foi importantíssimo para que o mercado não tivesse tão
poluído com profissionais de baixa qualidade, né? Tem um despachante que ele passa num exame desse, ele com certeza ele está muito bem preparado, que é um exame muito difícil. E antigamente despachante, por isso que existe em todas as profissões se tem isso, né? O despachante ele foi muito desqualificado por conta desses maus profissionais, né? E que era chamado entregador de papel. Ele sabe onde é que fica o órgão, andar, tramitar pelos órgãos, ele até entende, né, para entregar um papel. Com o advento aí das tecnologias digitais, né, anexação digital de documentos, petições digitais, atendimento digital, até agora a Receita Federal lançou um atendimento ao contribuinte pelo Telegram. Vocês sabiam dessa aí? Foi novidade. Acho que saiu hoje isso, eu vi hoje. Foi essa semana. Então, está digitalizando tudo. Então, essa figura de entregador de papel, ela está com dias contados. Então, é extremamente necessário que o despachante busque se qualificar. A profissão não vai acabar para quem está bem preparado, né? Realmente tem essa diferença. E aí tem que entender também muito do regulamento aduaneiro, que é um regulamento específico que trata de todas as questões do direito aduaneiro, dentre as portarias, CSEX, instruções normativas da Receita Federal. Tem que entender muito de logística internacional, os modais, né? Como funciona a questão sistêmica disso, né? Quais opções de logística estão disponíveis para o importador e exportador, né? Como é que funciona isso dentro do processo aduaneiro de liberação, né? Então, tem que ter esse conhecimento. O despachante tem que ter uma cabeça muito boa, né? No ponto de vista psicológico também, porque pressão grande, fica exatamente na linha de frente aí de fogo, né? Entre o privado e o público. Então, é ele que leva o recado da Receita Federal para o contribuinte, né? E vice-versa, do contribuinte para a Receita Federal. Se confunde muito. Quando a gente fala assim, o importador, o exportador, o despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é o próprio importador, exportador, porque é ele que representa, né? É ele que dá cara ao importador. Por isso que é importante você escolher, verificar se aquele despachante realmente ele tem um certo respaldo dentro do mercado, que ele precisa ser ouvido, né, pela Receita Federal. E a Receita não quer mais conversar com quem não tem qualificação. Existe também, aí vem a parceria do advogado com o despachante, no sentido de elaborar petições. Hoje em dia, como tudo é via sistema, é via peticionamento, então presencialmente não se atende mais, né? Praticamente, principalmente agora com a pandemia, o atendimento presencial ele diminuiu bastante, mas mesmo assim a Receita atende muito bem. Por telefone também ela atende, mas o esclarecimento das operações ele se dá por meio de peticionamento. Então, justificar a Receita ela pode colocar uma exigência aí no Siscomex de uma importação, por exemplo. Então, para esclarecer aquilo para a Receita, é necessário se elaborar uma petição. Então, o despachante ele tem que entender disso. Aí já vai um pouco na área do direito, né? Como é que se organiza aquilo, apresentar um enquadramento legal daquilo que você está defendendo, né? Daquilo que você está esclarecendo. Então, é muito importante esse conhecimento jurídico por parte do despachante. Né? Porque, na verdade, o advogado ele vai pegar a prática da vivência que o despachante está passando naquele momento, vai transcrever, né, juridicamente, com a orientação do contador para que a peça alcance o seu êxito. Isso é muito importante. O contador, né, principalmente o contador, às vezes, a Receita na revisão do radar, para tirar uma dúvida, que de repente a Receita intima alguma coisa, e aí o despachante ou o contribuinte não tendo conhecimento do que a Receita está exigindo, você fica refém do que a outra parte vai alegar, né? Vai exigir. Exatamente. Então, existe espaço, sim, para discussão. Uma discussão diplomática, é claro. Né? Mas esse diálogo existe. Às vezes a Receita ela não tem 100% do conhecimento. E ela precisa... E aí o próprio judiciário, ele também... O juiz ele não tem o conhecimento da área aduaneira. Não.
Tem E não. aí já existe hoje em dia, vocês sabiam, a figura do perito jurídico aduaneiro para prestar informações técnicas aduaneiras relacionadas à alfândega, relacionadas aos procedimentos administrativos, que ele pode ser contratado por, como se fala, Rita? Ele pode ser, o juiz pode solicitar Sim. uma perícia de um despachante aduaneiro perito para ele dar o parecer dele sobre aquela determinada questão. E isso está crescendo, inclusive, no mercado. Então quer dizer que tem área de sobra para você Para explorar. todo mundo, para todo mundo. Exatamente, tem área de sobra. Fizeram uma pergunta aqui, essa profissão serve para recém-formados? Ela não explicou, mas eu acho assim, Qual a profissão? que recém-formados? Para contadores, sim, quem está saindo da faculdade, que quer se ingressar nessa área do direito no comércio exterior, como contador, sim, eu acho que é muito, que cabe sim, não é isso? Exatamente. Para quem a profissão do despachante, para o recém-formado, realmente ele vai ter que passar por todo esse processo de se tornar um ajudante, né, de aprender. Existe projeto de lei aí tramitando, pedindo para que o despachante tenha nível superior. Talvez isso no futuro seja exigido, né? A qualificação profissional exige isso, até porque hoje em dia o acesso a uma faculdade ele está muito mais facilitado. Exatamente. E tem com certeza, assim, agora tem que ralar um bocado, tá? Não, nada é fácil. Tem que ralar, tem que ser curioso, tem que gostar de estudar para poder realmente ter sucesso. Tivemos uma pergunta também, que foi a de Saulo. Olá, Saulo, tudo bom? Edmilton, existe uma figura que faz a conferência das cargas importadas por meio marítimo. Ele é credenciado pela Receita Federal do Brasil para conferir o navio. Esse profissional se confunde com o despachante aduaneiro? Nossa, que pergunta, hein? Saulo, pergunta de exame de qualificação para despachante aduaneiro. Essa aí Exatamente. deve ter reprovado um monte de gente no exame de qualificação. Olha, essa figura, qual seria o nome dela, Saulo? Você poderia ser específico? Quem seria? Qual seria esse profissional? Seria aí, no caso, o survey. É o survey, que ele é uma pessoa que faz essas aferições e ele emite um documento técnico quantificando ali quantificando e qualificando as mercadorias, principalmente em navio cargueiro, esses de carga granel, né, carga breakbulk, que não são cargas containerizadas, que vêm em containers, né, falando uma linguagem mais acessível aí para todos vocês. E o survey ele realmente tem essa poder para isso. Seria esse profissional, Saulo? Survey? Isso, exatamente. Olha. Uhum. Ele não se confunde, não. Eu acho que não se confunde. Porque o survey ele mais equiparado a um perito. Né? Ele vai emitir um parecer, um relatório oficial, quantitativo e qualitativo, né, daquela carga. Já o despachante, não. Ele vai submeter informações à Receita para que a Receita analise. Então, ele não... A não ser que ele faça esse trabalho de perito, sim. Aí ele vai emitir um parecer que vai servir para embasar aí o juiz, né? Vai servir para embasar. Mas dentro do processo aduaneiro é totalmente diferente. Então, o despachante, ele faz o quê? Ele vai analisar a importação desde a sua origem, vai analisar a classificação fiscal da mercadoria, o código INCM, ele vai verificar o tratamento administrativo daquele INCM, que é para entender se existe alguma licença de importação, a chamada LI, para a anuência da carga. E aí existem os órgãos anuentes, Ministério da Agricultura, IBAMA, Anvisa, Inmetro, Departamento da Polícia Federal, dentre outros órgãos anuentes. Então ele faz essa análise para verificar esse tratamento administrativo. Verificado isso,
ele orienta também o embarque da carga, né? Porque algumas mercadorias elas precisam dessa licença de importação prévia ao embarque, para autorizar o embarque. Pois se de repente você embarca uma carga dessa, você, sem ter a devida licença de importação, aí existe uma multa por falta de LI. E muitas vezes é pesada essa multa. E também aí quando a mercadoria chega, que é dada a presença de carga, e essa presença de carga, inclusive, ela tem um intermédio do despachante também, que ele tem que solicitar muitas vezes, dependendo da situação. Existe muito essa colocação na nossa área, a depender do cenário, da situação. Não existe uma situação formatada, enquadrada, não. Existem variáveis que se combinam, regimes que se combinam, mercadorias que têm tratamentos diferentes, procedimentos diferenciados. Então, uma análise minuciosa de cada caso é muito importante. Quem foi que falou isso hoje? Eu vou repetir a frase da reunião, Ana. Que é como se fosse uma falateria, né? É você fazer aquela roupa sob medida. Exatamente. Importação é parecido com isso. Então, é muito diferente do sorvete. Então, chegando a carga, tem a presença de carga. Aí, elabora a declaração de importação, colocando todas as informações dos documentos instrutivos de embarque, que é a fatura, que é o packing list, que é o conhecimento de carga, chamado também de BL, ou AWB, quando é no caso de aéreo. BL é o Bill of Lading, no modal marítimo. E aí, com base em todos esses documentos, com toda essa análise que é feita previamente, o despachante insere isso no Syscomex, na declaração de importação. E aí ele vai colocar a descrição da mercadoria, preço, dados do importador, dados do exportador, peso, tipo de embalagem, valor na condição de venda, valor no local de embarque, Incoterm, dentre de uma série de outras informações que são colocadas dentro de uma DI, Declaração de Importação. Ele registra isso, automaticamente esse registro já gera uma data eletrônica que debita automaticamente os tributos federais em uma conta bancária lançada nesse Syscomex, né? E aí já debita esses impostos. Já como você apertou registrar, já o Syscomex já pega todos os impostos aí e já vai para a União. E aí essa declaração ela é encaminhada para a alfândega para ser parametrizada, analisada e desembaraçada. A depender da parametrização, o que é parametrização? Parametrização são os canais de fiscalização da declaração de importação. Pode ser canal verde, que aí a mercadoria já é desembaraçada, é analisada e desembaraçada. Canal amarelo, apresentação documental, tem que anexar os documentos, esses documentos que eu falei, fatura, packing list, conhecimento de carga, dentre outros. Aí vem a história do depende, né? Depende da operação. Vão ter algumas que vão exigir certificados, vão ter algumas que vão exigir, dentre outros documentos, tá? Anexa isso no certificado de origem, né? Quando aí já vem o depende também. É Mercosul, né? Tem isenção do imposto de exportação, tem certificado de origem. Então anexa isso no portal, a Receita analisa a documentação. Se for canal vermelho, anexa os documentos e também a carga é submetida à vistoria física. E aí, após essa análise, estando tudo correto, a Receita analisando se realmente foi classificado correto, se realmente foi recolhido os impostos da forma correta, se foi feito todo o cálculo, tudo da forma apropriada, então aí sim é desembaraçado a carga. O sorvete não tem esse papel. O papel dele é um papel muito importante, mas é técnico. É uma perícia técnica da mercadoria em si, entendeu? Eu acabei falando aí bastante, não foi nessa resposta? Não, foi ótimo, assim, abriu bastante. E agora me veio uma situação. A importância do despachante aduaneiro
cuidadoso, que finalize todo o processo com muita atenção, às vezes lá na frente evitam grandes problemas. Há cerca de um ano e meio, eu fui contratada por um escritório em São Paulo, porque uma empresa que tinha se instalado em Pernambuco há muitos anos passados e tinha feito eles exportaram 5 caminhões. O despachante aduaneiro fez todo o processo, só não finalizou. Ele não fez todo o processo. No final, deixou uma brecha aberta, que era a baixa dos veículos, que eram caminhões, no Detran. Exatamente. Sim, Consequência, né? Depois de quase 12 anos, a empresa teve suas operações em Santa Catarina suspensas. Por quê? Porque havia um débito de IPVA em Pernambuco de mais de R$200 mil. Veja, de caminhões. Quer dizer, se o despachante aduaneiro tivesse feito até o final, esse problema não tinha acontecido. E aí eu peguei o processo e fui fazer e fui resolver a situação. Eu resolvi administrativamente, inclusive com o apoio do meu consultor aqui, Edmilton, que me deu uma excelente consultoria. E eu resolvi sem precisar entrar com processo judicial. E aí, olha, de uma coisa eu vi, o despachante aduaneiro não é basta ser desenrolado. Ele é desenrolado, não é isso. Acaba com essa história. Um despachante é uma pessoa que tem que ter conhecimento da legislação, fazer e ter a responsabilidade civil e criminal do que está fazendo. Concorda? Exatamente. O despachante ele é equiparado à figura pública para efeitos penais, né? Questão de corrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso ele é equiparado a um funcionário público. A gente tem a função pública realmente, né? Servimos como agentes aí, servindo, né, a questão pública. A gente tem por obrigação que denunciar, se vendo alguma situação irregular, né? Não pode jamais ser conivente com isso. Imagine você, Rita, você tem um despachante que você contrata achando que ele é uma pessoa idônea, né? E ele vai representar a empresa, ok, não vai ter nenhum problema. Mas vamos supor que ele comece a fazer com outros clientes, né, uma série de coisas ilegais, questões ilegais. E aí, de repente, o que vai acontecer? Se chegar, porventura, chegar naquele despachante, automaticamente afeta a sua empresa. Entendeu? Sim. Porque o CPF desse despachante está vinculado no seu radar. Quando faz a habilitação do radar, não tem que incluir o despachante como representante legal. Sim. Então, às vezes, um mau despachante ele pode te trazer problemas aí por conta disso, né? Para os contadores, existe uma trava, tá? Como preencher a nota fiscal? Isso é um problema? Isso atrapalha o processo? Com certeza. Do despachante aduaneiro? O procedimento aduaneiro, ele não necessariamente finaliza quando a carga é desembaraçada. A carga desembaraçada, ela encerra a questão com a Receita Federal, vamos dizer assim, falando de grosso modo. Mas depois disso é necessário que seja feita a liberação na Secretaria da Fazenda e pago o ICMS, importação. Depois disso tem que se emitir a nota fiscal de entrada, que é também chamada de nota fiscal de importação. E essa nota fiscal não é igual à nota fiscal que você emite de venda de sua mercadoria. Aquelas notas fiscais, as chamadas DANFs, né? Documento de arrecadação eletrônica. É a DANF. Então, não é, ela existe, você vai ter que entender o CFLP adequado para aquela operação. Você vai ter que entender do rateio dos impostos de importação que irão compor essa nota, o destaque do ICMS, a base de cálculo do ICMS, como é que você vai formar essa base de cálculo e onde é que você vai colocar essas informações na nota fiscal.
Então, o conhecimento nisso também é muito importante por parte do contador, tanto no ponto de vista de orientar o seu cliente a como emitir a nota fiscal da forma correta, como no ponto de vista, às vezes ele pode ser contratado para prestar esse serviço de emissão de nota fiscal. Existe essa prestação de serviço também por parte dos contadores. E aí ele saber como é que vai fazer essa emissão dessa nota. E às vezes a gente faz toda a liberação, todo o desembaraço. Uma empresa ela demora, num processo desse aí, 5 dias para emitir a nota fiscal. Ou seja, 5 dias a carga parada e 5 dias gerando despesa adicional lá no porto, né? E quem sabe até a demurge, que é uma taxa de sobreestadia sobre a utilização do container, né? Que aquele container que a carga está ali, ele tem um prazo determinado para você devolvê-lo ao proprietário da operação do navio, chamado armador, nos respectivos pátios de devolução de container vazio. Então, se você ultrapassa esse prazo, você paga uma sobreestadia que é calculada em dólar, e a taxa de dólar não é a taxa utilizada, por exemplo, que está sendo publicada hoje na cotação do dólar. Normalmente, esses agentes de carga, eles colocam uma taxa maior do que a própria cotação do câmbio mesmo. E são valores altíssimos. 100 dólares por dia. Né? 100 dólares por dia é o quê? 550 reais, calculando para a taxa de hoje, vamos dizer assim. Aí fica, se for em 10 dias, quanto é que não vai dar essa continha aí? Né? Exatamente. 5.500 reais. Olha aí. Isso às vezes pode viabilizar uma operação, depender do valor agregado da mercadoria, pode viabilizar uma operação. Como hoje a gente estava tendo uma reunião sobre importação de papel, que é um produto de baixo valor agregado. Inclusive, esse cliente meu falou que já teve épocas de papel, esse papel jornal, ser mais barato do que o sal comprado aqui no mercado interno. Então, já teve época de papel ser mais barato do que sal. Lá na época que a taxa de câmbio era R$2, bons tempos, né? Passou. Tem uma pergunta aqui, outra de Saulo. Saulo é uma pessoa que gosta muito de compartilhar conhecimento, né? Ele é aluno da Conceito, é bem esperto ele. Deixa eu fazer essa pergunta do Saulo. As trades possuem despachantes próprios no seu quadro de funcionários ou é necessário terceirizar para realizar o desembaraço aduaneiro? Ela pode possuir, que não necessariamente precisa ser despachante aduaneiro. A não ser que por questão de conhecimento, mas por questão legais não. Porque uma trade, ela é importadora, né? E aí o cliente final é o adquirente ou encomendante. Então ela, por ser importadora, eu não falei no início que quem tem outorga profissionalmente para representar o importador é o despachante aduaneiro. Porém, o próprio dirigente ou um funcionário designado, CLT, ele tem também poderes para essa representação. Então, no caso de uma trading company, ela pode ter um funcionário contratado e ele pode fazer os registros. Pode ser um despachante, porque o despachante é o profissional que tem a expertise para tal. Ou, de repente, o próprio dirigente, né, o dono da trading, ele pode fazer com o CPF dele também. As declarações de importação, DUI, etc., que é a Declaração Única de Exportação. Ou também ele pode contratar um despachante. A grande maioria é feita pelo despachante. Para vocês terem uma ideia, mais de 95% das cargas de importação ou exportação no Brasil são feitas por intermédio do despachante aduaneiro. Porque não compensa você ter uma pessoa interna para fazer, pois é um custo pequeno em relação à operação em si, às despesas totais da operação, né? O valor da mercadoria convertida na taxa de câmbio está altíssima, o valor do frete, as despesas logísticas e tal. O despachante é a menor despesa que você vai ter numa operação e a mais eficaz, né? Poderia mudar isso, né, Rita? Mas a falta dele pode te causar grandes prejuízos. Pode causar grandes problemas. Então, a expertise do despachante é fundamental. Ele conhece os caminhos, né? Ele que conhece a legislação pertinente, é ele que é o profissional habilitado para fazer acontecer no comércio exterior. Exatamente. Não vá achar que você
pode se arvorar no local onde você não tem expertise, que você pode trazer prejuízo. Se você for empresário que diz, não, eu mesmo resolvo, eu vou lá e resolvo, cuidado. Você pode estar gerando prejuízo para você, né? Então, Exatamente. é bom se render que cada um está no seu lugar. Tem um contador, tem um advogado, tem um despachante aduaneiro, cada um sabe uma hora. E juntos, eles podem trazer bons negócios para você, empresário. Então, cada um no seu lugar. Então, e Saulo, tem uma questão, inclusive, assim, das trades que eu conheço, eu digo, vamos supor que eu conheço 50 trades. Uma só ela vende esse serviço próprio. Normalmente elas contratam o despachante, até por uma questão de parceria. Porque os despachantes são que mais indicam clientes para as trades. Exatamente. Entendeu? Ok. Deixa eu te falar. Estamos com alguns minutos para finalizar. E eu gostaria... O que é que você deixa de recado para contador e advogado? Então, contador, advogado, o comércio exterior é uma oportunidade para todos, né? E é muito importante que você tenha um contato próximo de algum despachante aduaneiro, né? Para estar tirando algumas dúvidas, para estar lhe indicando clientes e para você também estar indicando clientes para eles. São oportunidades de negócio que o networking proporciona, tá? Enfim, estudem bastante o regulamento aduaneiro, que é a nossa Bíblia do comércio exterior. Estude bastante o regulamento aduaneiro, todos vocês, né? E se atentem realmente a essas oportunidades aí geradas pelo comércio exterior, esse mar, né? Esse horizonte aí de situações que vocês podem estar aproveitando, tá? E, assim, falando um pouquinho de mim, aproveitando o finalzinho aí, falando da Ribeira Aduaneiro, vocês podem contar com a gente, tem nossos contatos aí no nosso Instagram, tá? Tem todos os nossos contatos aí, ficamos à disposição de todos. Se tiver alguma dúvida, quiserem encaminhar para mim, eu terei prazer imenso em respondê-los, certo? E agradeço, Rita, por essa grande oportunidade de estar aqui contigo, participando dessa live, batendo esse papo gostoso aqui contigo, tá? Foi ótimo, bem esclarecedor. Então, inclusive, estão dizendo aqui, nossa, que papo legal, aprendi muito uma aula. Eu acho que compartilhar conhecimento é a bola da conceito, né? E eu vou deixar aqui para... Passou rápido, hein? Não é? Que velocidade, muito rápido. Eu vou deixar aqui o convite. Gente, sigam a Conceito Educação. Estamos com um trabalho novo, bem interessante, desenvolvendo carreiras. Sigam também o Ribeira Aduaneiro. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar o Edmilton, que ele vai lhe responder. Se você precisar de uma parceria, pode ligar para ele, que ele também vai atender você. E vai ser, eu acho que, bons negócios para todo mundo. Eu agradeço a todo mundo que esteve na live. O Sivaldo, 2 excelentes profissionais em um bate-papo muito legal. Obrigada, Sivaldo. Agradeço, Sivaldo. Lá de Petrolina, apontador de Petrolina. Nossa, que legal. Ana Clara, Isabela Queiroz. Isabela Queiroz, aluna da Conceito. Tudo bem, Isabela? Que bom. Crossfiteira. Ela é advogada do direito marítimo portuário, né? Olha a Heliópolis, gente muito conhecida nossa, né? Tanto minha como sua. Um abraço a todos, muito obrigada. Gente, essa live ela fica à disposição lá na Conceito Educação e também na Ribeiro Aduaneiro. Que vocês tenham uma excelente noite e conte com a gente, estamos à disposição. Valeu? Gratidão. Obrigada, parceiro. Obrigada, parceiro. Até mais. Tchau.